pais fazem sobre desenvolvimento e se tem algum exercício que seja, esse aqui eu acho que é importante fazer para estimular, ou se na tua visão não, é melhor deixar a criança ir no tempo dela? Olha, Rafa, a pergunta que mais me fazem em relação ao desenvolvimento da criança é sobre o engatinhar. Porque é a primeira fase é a fase que antecede, na realidade, o caminhar, que os pais, no primeiro ano de vida, depois que a criança passa dos 6 meses, gera uma expectativa muito grande, né? No caminhar da criança. Então, a questão do engatinhar, se pergunta bastante sobre isso. Eu procuro sempre responder para eles que a gente vai observando sinais que mostram se existe ou não algo que está causando um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Mais uma vez, eu volto a frisar que o importante é a gente saber até quando que a gente pode esperar. Porque as crianças, elas têm idades gestacionais diferentes. A criança, ela pode ser prematura. Então, você tem que levar em consideração o tipo de estímulo que está sendo oferecido para aquela criança também. E aí, entrando nessa parte do estímulo que tu perguntou antes, no meu ponto de vista, mais importante do que estimular é você observar. E o que a gente percebe é que a partir do momento que seu filho começa a ter uma boa movimentação neuropsicomotora, tem que deixar ele um pouco sozinho, ele se descobrir. A gente está perdendo a naturalidade das coisas. A gente está querendo colocar características técnicas demais no desenvolvimento dos nossos filhos. E a vida, se a gente fizer uma retrospectiva nessa questão de estimulação, desenvolvimento, o que aconteceu com a gente? As gerações e gerações que não tiveram nenhum tipo de estimulação. Onde é que estão os problemas? Quais são as documentações científicas que a gente tem em relação aos atrasos neuropsicomotores de crianças normais e saudáveis que foram causados pela ausência de estimulação? Isso a gente tem que se perguntar e procurar. Né? Eu acho que é importante, sim, a gente deixar a criança se descobrir. A criança não pode ser uma criança de colo. A criança tem que se descobrir, tem que brincar, tem que ir num tapete de atividades. E antigamente isso era o desenvolvimento da criança. O desenvolvimento da criança era você deixar ela ser criança, né? E hoje o que eu acredito é isso. A gente se preocupa com tantas coisas que a gente esquece de deixar eles serem crianças. E eles terem o tempo deles para as coisas, né? Acontece muito com a fala, por exemplo. É outra pergunta que me fazem constantemente. Muitas vezes a criança que está em casa, que não vai na escola, que demora um pouquinho mais para ir para a escola, por exemplo, a criança está com 1 ano e 8 meses. E a criança tem uma limitação, ou uma suposta limitação da fala, e a gente percebe ali que quando a criança entra na escola, muda completamente. O desenvolvimento dela é muito mais rápido, né? Então, com isso eu não quero dizer que é importante que a criança vá cedo para a escola. Não, é só a questão de tempo. Você vai perceber a diferença de uma criança que está em casa, que convive mais com adultos, que está com os avós, por exemplo, ou que tem uma cuidadora, e a outra criança que vai na escola desde cedo. Aí você consegue perceber uma diferença. Porém, essa diferença não vai fazer grande diferença lá na frente. Porque lá na frente todos seguirão com as suas estimulações naturais, né? E aí eu sempre me questiono, assim, é uma coisa minha, não tenho embasamento científico nenhum nisso, mas eu sempre me questiono até que ponto é legal a gente estimular tanto? Até que ponto é legal a gente... Será que a gente não está saltando etapas? Será que a criança precisa realmente de tanto estímulo? A gente estimula, depois quando a gente tem uma criança que não para, a gente quer desestimular ela. Através das telas. Então é engraçado isso. A gente tem que se questionar muitas vezes, sabe? A gente antigamente demorava mais para ir para a escola, brincava mais. E hoje em dia as coisas mudaram. A gente tem que se adaptar às mudanças, obviamente. Porém, as cobranças e as expectativas dos pais, elas causam cobranças que muitas vezes as crianças não precisavam ter. E essas expectativas vêm muitas vezes vêm de olhar outras crianças, né? Pais que possam, que nem teve recentemente, tem aquela menina da Inglaterra que falou super precoce, palavras difíceis, né? Então os próprios pais às vezes ficam comparando os filhos com filhos de amigos ou de pessoas nas redes sociais.
E aí acaba tendo essa ansiedade dos próprios pais em ver os filhos, né? Que é a expectativa, né? Que tu acabou de comentar. Pode ser um ego dos próprios pais, ego né? dos próprios ser pais, aceito né? socialmente através de um comportamento de um bebê, né? E isso mais uma vez, a expectativa dos pais, né? E essa comparação, ela acontece muito, e eu sempre uso como exemplo os gêmeos. Eu tenho vários gêmeos que eu acompanho ali no consultório, e eu sempre falo para os pais, eles são diferentes. Eu falo para eles assim, ó, gente, vamos tentar evitar falar no plural. Vamos tentar falar no singular, vamos cuidar primeiro aqui, vamos fazer essa consulta, depois a gente faz a outra. Porque é natural, a gente quando tem agora vocês têm a Catarina, o próximo filho que vocês tiverem, vocês vão fazer comparações. É natural a gente fazer essas comparações. Mas quando essas comparações são excessivas, isso gera uma perturbação, né? Então, a gente precisa... Eu foco muito nisso, eu bato muito nessa tecla. Quem é paciente meu sabe que eu vai na primeira consulta comigo com um bebezinho e eu falo, o teu filho é único. A criança, quando nasce, ela é um livro com páginas em branco. E a gente vai escrevendo esse livro conforme ela vai crescendo. Então, os livros, eles não são iguais, cada um tem o seu. Uhum. E aí a gente precisa esperar o momento das coisas e o desenvolvimento daquela criança para a gente focar. Às vezes é o que eu digo, as dicas elas são importantes, mas regras para seres humanos que são diferentes, como é que você cria uma regra? Então eu prefiro pensar que vamos conhecer essa criança, conheça o seu filho primeiro para que você entenda qual que é talvez a dica que vai funcionar melhor com ele. Depende da rotina de vocês, depende de tantos fatores, né? Então, é isso. Eu acho que eu penso muito assim, que o que os pais mais sofrem hoje em dia é com o fato de não entender que esse período inicial da criança é um período extremamente difícil. Mas ser pai e mãe vai ser difícil pro resto da vida. Não é só ali. Então, são etapas. As dificuldades, elas só mudam. Hoje você está preocupado com a cólica, amanhã você está preocupado porque ele saiu para uma baladinha à noite, né? Então, as preocupações, elas só mudam, mas elas vão existir. O que a gente precisa entender, muitas vezes, é assim... ter filho é uma opção de vida. Então, eu preciso saber lidar com essa opção de vida que eu fiz, né? Então, eu optei por ter filho, então eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Eu entendi que, ao mesmo tempo que precisa ter uma atenção, que existe um excesso de atenção em será que eu posso estimular mais o filho, e na verdade pode ser o contrário. Tipo, como eu talvez não exceda com isso. E não ficar preocupando será que tem alguma coisa errada. Mas dá para perceber em consultório um pouco o comportamento dos pais que estão, digamos, não deixando a criança ser ela mesma, permitindo ela explorar ambientes, se é possível perceber que o pai ou a mãe não querem que a criança não corra nenhum risco de simplesmente machucar o joelho, de cair, de bater em alguma coisa assim. Reflete isso na criança? Como que é isso em consultório em si, né? Sim. É super complicado, porque você falar para um pai e para uma mãe que do jeito que ele está agindo não está certo, é muito difícil, né? É muito difícil, você tem que ter bastante cuidado. Mas eu costumo fazer o seguinte, ó, eu faço uma consulta não só da criança, às vezes dos 45 minutos que vocês ficam ali comigo, às vezes 15, 20 minutos eu estou conversando com vocês e estou analisando cada palavra que vocês estão me passando, para entender exatamente como vocês são e como que eu vou poder ajudar vocês, né? A maneira como a gente coloca as coisas é que faz a diferença. Porque às vezes eu posso falar para você assim, como que você não está dando peito? O aleitamento materno é extremamente importante. E eu posso te dizer, vamos tentar um pouco mais? Vamos, de repente, mudar a tua alimentação, aumentar a hidratação? Vamos pedir ajuda para o pessoal do Anjos do Peito, para uma consultora do aleitamento materno? Entendeu? Então, a maneira como você fala. E eu procuro
levar por essa... Quem é meu paciente, vocês são, mas tem outros que são, sabem que eu sou assim. Eu tento ser, com todo respeito aos psicólogos, que eu estou longe disso, mas eu tento ser um pouco psicólogo também. Porque eu acho que a gente precisa um pouco disso. A gente precisa entender e respeitar os pais. Uma coisa que eu sempre falo, ó, quando seu avô ou sua avó falar alguma coisa para você fazer com seu filho, ouça, respeite e faça de conta que faz. Não entra na briga. Não entra na briga porque é um respeito. Os erros que eles cometeram é que nos fazem acertar hoje em dia. Então, eles contribuíram muito, não só com os acertos, que ainda muito do que eles colocam está certo, mas com os erros. Então, a gente lida com os pais, com os avós, a gente tem perfis de pais diferentes. No caso da tua pergunta em relação ao que isso influencia com a criança, você gera uma criança insegura, você gera uma criança que muitas vezes ela se torna uma criança completamente dependente. Porque você tenta resolver tudo para ela. Inclusive o desenvolvimento dela. E ela acha que não pode errar, né? Que não pode... bem... Depois, como adulto, é mais fácil perceber como que o adulto... Como isso lesa lá na vida adulta. Essa questão é muito, para mim... Comportamento. E aí você tem consequências e, claro, tudo na vida tem consequências, né? Tudo que a gente faz tem consequências. Eu sempre digo assim, às vezes quando a gente caracteriza determinados pontos como erros, a gente tem que classificar esses erros, porque para mim, quando você erra tentando acertar, você não errou, só se equivocou.